Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito te dizendo para não entrar naquele carro. A sensação inexplicável de que você pode confiar em um completo estranho. A solução para um problema complexo que surge na sua mente do nada, durante o banho. Nós chamamos isso de intuição, de pressentimento, de sexto sentido. Tratamos como algo místico, quase mágico. Uma voz que vem de outro lugar. Mas, e se eu te dissesse que a sua intuição não tem nada de sobrenatural? E se for, na verdade, um dos processos de computação mais sofisticados e rápidos que a biologia já produziu? E se esse sentimento for, na realidade, o resultado de uma análise de dados complexa, acontecendo em uma velocidade alucinante, bem no fundo do seu cérebro? Hoje, não vamos falar de misticismo. Vamos falar de neurociência. E vamos desvendar o processo científico por trás do seu sexto sentido. O primeiro e mais fundamental segredo da intuição é que o seu cérebro consciente, a parte de você que está ouvindo a minha voz agora, é apenas a ponta do iceberg. Por baixo da superfície, o seu cérebro subconsciente é um supercomputador silencioso, processando uma quantidade de dados que a sua mente consciente nem sonharia em conseguir lidar. Pense em toda a informação que você absorveu ao longo da sua vida. Cada conversa, cada livro que você leu, cada expressão facial que você viu, cada erro que você cometeu, tudo isso está armazenado, não como arquivos de vídeo perfeitos, mas como padrões, associações e memórias emocionais. A sua mente consciente esquece a maior parte disso, mas o seu subconsciente não. Ele está constantemente catalogando e conectando esses dados em segundo plano. A intuição é o que acontece quando este supercomputador encontra uma correspondência. Quando você entra em uma nova situação, o seu subconsciente escaneia instantaneamente o seu vasto banco de dados em busca de padrões semelhantes. Se ele encontra uma correspondência com uma experiência passada, especialmente uma que teve uma forte carga emocional, ele não te envia um relatório detalhado. Isso seria lento demais. Em vez disso, ele te envia um resumo, um sentimento. Aquele arrepio que te diz que algo está errado é o seu subconsciente dizendo: atenção! A combinação de microexpressões faciais, tom de voz e linguagem corporal desta pessoa corresponde ao padrão de alguém que já te enganou no passado. Proceda com cautela. Você não sabe por que se sente assim, mas o seu cérebro sabe. Ele fez os cálculos. O segundo pilar da intuição é a forma como este supercomputador comunica suas descobertas. Como ele não pode te enviar um e-mail, ele usa a única linguagem que tem acesso direto, o seu corpo. Este processo é chamado de interocepção, a percepção do estado interno do seu corpo. O seu cérebro e o seu intestino estão em constante comunicação através de uma autoestrada de nervos chamada nervo vago. É por isso que o seu intestino é muitas vezes chamado de segundo cérebro. Ele contém milhões de neurônios. Quando o seu cérebro subconsciente detecta um padrão de perigo ou de oportunidade, ele envia sinais químicos e elétricos para o seu corpo. O resultado é o que chamamos de pressentimento ou frio na barriga. Essa sensação no seu estômago não é imaginação, é um sinal fisiológico real. Da mesma forma, a sensação de aperto no peito ou o seu coração acelerando de repente podem ser o seu cérebro te alertando para uma inconsistência que ele percebeu, mas que você ainda não processou conscientemente. Uma região do cérebro chamada córtex insular é a responsável por traduzir estes sinais corporais em sentimentos subjetivos. Pessoas com alta atividade na ínsula tendem a ter uma intuição mais apurada, porque são melhores em ouvir os sussurros do seu próprio corpo. A sua intuição não é uma voz vinda de fora, é o seu cérebro falando consigo mesmo, usando a linguagem universal das sensações físicas. O terceiro mecanismo que torna a intuição tão poderosa, especialmente em especialistas, é o reconhecimento de padrões de alto nível. Um mestre de xadrez não analisa cada movimento possível, ele olha para o tabuleiro e, em segundos, sente qual é a jogada certa. Um bombeiro experiente pode entrar em um prédio em chamas e, de repente, gritar para todos saírem, momentos antes de o chão desabar. Ele não fez um cálculo de engenharia,
Ele sentiu. O que está acontecendo aqui? O cérebro deles, através de milhares de horas de prática e exposição, construiu uma biblioteca interna de padrões extremamente complexos. O mestre de xadrez não vê peças individuais, ele vê blocos de estratégia, padrões que já viu em milhares de jogos. O bombeiro não vê apenas fogo, ele ouve o som estranho que as chamas fazem, ele sente a pressão do ar de uma forma específica, ele nota a cor da fumaça. O cérebro dele pega todos esses pequenos sinais que o iniciante nem notaria e os compara com sua vasta biblioteca de incêndios passados. Quando ele encontra uma correspondência com um padrão que anteriormente levou a um desabamento, o seu sistema de alarme dispara. A sua intuição é, na verdade, uma perícia disfarçada. É a capacidade do cérebro de fazer um atalho, de saltar a análise lógica e lenta e ir direto para a conclusão, baseada em uma vida inteira de dados. Se a ideia de que sua intuição é, na verdade, uma forma de perícia subconsciente te parece uma superpotência que você pode treinar, saiba que este é o tipo de desconstrução que fazemos aqui. Se este vídeo está te ajudando a entender a arquitetura da sua própria mente, considere deixar um gostar e inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso manual de sobrevivência. Finalmente, precisamos falar sobre o lado sombrio da intuição. Se a intuição é baseada em experiências passadas, isso significa que ela é tão enviesada quanto as nossas experiências. O seu sexto sentido não é uma fonte pura de verdade. Ele é um reflexo dos seus medos, dos seus traumas e dos seus preconceitos. Se você teve uma experiência ruim com um tipo específico de pessoa, a sua intuição pode disparar um alarme falso sempre que você encontrar alguém que se pareça ou soe vagamente semelhante. O seu pressentimento de que não pode confiar naquela pessoa pode não ser uma leitura precisa do caráter dela, mas sim o eco de uma ferida antiga. O seu cérebro não está sendo intuitivo, ele está sendo preconceituoso, usando um atalho preguiçoso baseado em uma única experiência. Da mesma forma, o nosso desejo por uma determinada narrativa pode sequestrar a nossa intuição. Se você quer muito que um negócio dê certo, a sua intuição pode te dizer para ignorar as bandeiras vermelhas, porque o seu cérebro está filtrando ativamente as informações que contradizem o seu desejo. A intuição é uma ferramenta poderosa, mas não é infalível. Ela é uma conselheira, não uma ditadora. Ela te dá uma hipótese rápida, baseada no seu passado, mas a responsabilidade de testar essa hipótese com a lógica, com os fatos e com a mente aberta ainda é do seu cérebro consciente. Confiar cegamente na intuição é tão perigoso quanto ignorá-la por completo. Então, o que é a intuição? Não é um sexto sentido mágico. É o seu primeiro sentido, o mais antigo e rápido. É o seu supercomputador subconsciente processando uma vida inteira de dados. É o seu corpo te enviando resumos em forma de sentimentos. E é a sua perícia reconhecendo padrões que a sua mente consciente não consegue ver. É um processo científico, não um fenômeno sobrenatural. E como qualquer ferramenta, a sua utilidade depende de como a usamos. A chave não é apenas seguir a sua intuição. É cultivar uma relação com ela. É aprender a distinguir o sussurro da sabedoria do grito do trauma. É usar o sentimento como um ponto de partida para a investigação, não como o veredito final. A verdadeira maestria não é ter uma intuição perfeita. É ter a sabedoria para saber quando ouvi-la e a coragem para questioná-la quando necessário. É a dança entre o sentir e o pensar, entre o instinto e a razão. E é nesta dança que encontramos as nossas decisões mais sábias. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você, qual foi a vez em que a sua intuição estava mais certa ou mais errada? Compartilhe sua história nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa voz interna, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como o nosso cérebro nos sabota, confira este vídeo sobre a comparação constante e o erro biológico que te faz sofrer. E claro,
Se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que você aprenda a ouvir os seus sussurros.